Fala, povo, como vocês estão? Espero que estejam bem. Diante da repercussão do vídeo que eu gravei falando da prova para o concurso de analista do MP de São Paulo, eu decidi gravar esse vídeo. Ontem, no meu Instagram, eu fiz uma sequência de story, dando algumas dicas de matéria de prova, de como estudar para essa prova, mas resolvi trazer um vídeo para cá, porque eu acho que é muito mais fácil. Aqui no YouTube a gente consegue ver o vídeo na velocidade que a gente quer, na hora que a gente quer e etc. De qualquer forma, no meu Instagram deixei em destaque o que eu fiz lá. Mas vou trazer o mesmo conteúdo para cá, tá bom? É só por questão de rede social mesmo, de facilidade de ver e talvez porque você não esteja lá me seguindo no Instagram. Inclusive, se quiser, @mgabriela.nunes. Pelos stories você acompanha um pouquinho a minha rotina, tem bastante conteúdo no feed com dicas de estudo, é bem legal, tá? E também já deixo o joinha aqui para outros vídeos. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de como poderia ser o seu estudo para essa prova de analista do MP de São Paulo. Primeiro de tudo, é um concurso que exige nível superior em direito, né? Segundo ponto, não é um concurso para o qual você estuda pelo edital seco. O que eu quero dizer? Você não vai estudar para essa prova visando esgotar o edital. Se você reparar, qual é o edital de processo penal? Ele pega lá todos os tópicos do Código de Processo Penal, compila e bota no edital. Processo civil é a mesma coisa, civil é a mesma coisa. Enfim, é um edital em questão de matéria muito extenso. Não é, então, um concurso que você estuda fazendo ponto a ponto, sabe? Aqui, o principal ponto é o quê? O que seria o mundo ideal? Você já vinha estudando, certo? Já tem uma base formada. E aí, abriu o edital, você compra um cursinho específico, certo? E estuda o que está naquele cursinho. Porque os cursinhos, eles pegam provas anteriores, enfim, tem toda uma variação que vai, com base nisso, vai ser montado o curso e ofertado para vocês. Então, eles já estudam edital, banca e etc. E vê aí os principais pontos a serem cobrados. Muito mais fácil. Então, se você comprou o cursinho, siga o cursinho. Se você não comprou o cursinho, não tem dinheiro para comprar cursinho, ou não pretende comprar cursinho, enfim. Se você vai estudar por conta própria, aí eu vou te dar algumas dicas aqui do que você pode fazer de acordo com o perfil da banca e da instituição. Eu vi algumas dúvidas aqui no meu canal, também me mandaram algumas dúvidas pelo Instagram, por isso até que eu decidi gravar este vídeo, tá? Confesso que estou com a minha colinha aqui, porque quanto aos assuntos, esse vídeo será um pouco denso. Então, lápis, caneta, né, e papel na mão para você anotar o que eu vou falar aqui, tá? Caso você não vá fazer um cursinho, mas se fizer um cursinho e tiver tempo para estudar também, as dicas aqui valem, tá? Tá bem legal. Primeiro ponto. A banca é a VUNESP para a instituição Ministério Público. Juntando essas duas informações, você já tira de conclusão que não é uma prova que exige um conhecimento super aprofundado. Não é uma prova que a maioria da prova vai ser tese jurisprudencial, vai ser decisões do STF e STJ. O grosso da prova será lei seca e súmula. Se você pegar a prova de processo civil anterior, é só artigo de lei do CPC. Entende? Não precisa aprofundar. Eu sei que consta no edital. Só que você tem que entender que a banca, quando faz um concurso é muito caro ser feito. Então, procura-se evitar ao máximo a tal da nulidade, né? Então, tem sim que colocar o máximo de assuntos possíveis, porque se depois alguma coisa for cobrada, aí ninguém vai poder falar, ai, não estava no edital, entendeu? Então, acalme o seu coração, não é uma prova que se estuda por edital, tá? E vou trazer aqui alguns pontos. Então, falando sobre informativos, jurisprudências, STF e STJ, são cobrados? São.
Eu apenas estou falando que não será o grosso, a base, a maioria da sua prova, tá? VUNESP costuma cobrar muito texto de lei. MP, as provas, até para membros, se você pegar as provas de analista, as provas anteriores, são provas mais objetivas, que cobram ali o texto de lei e súmula, tá? Então, não precisa ficar aí desesperado lendo tudo quanto é tese. É lógico, constitucional, direitos humanos, fica mais abstrato? Sim. Abstrato que eu digo assim, né, a tendência é aprofundar mais, mas mesmo assim, não é, gente, eu não sei explicar. Quer dizer, eu sei explicar, mas vai ficar lá mais pro final que vai fazer sentido isso que eu tô falando, tá? De qualquer forma, não vai fazer cursinho, ou se quiser seguir as dicas aqui, quais são? Primeiro, informativo. Estude pelo dizer o direito. Buscador dizer o direito ou dizer o direito. Joga lá no Google que vai aparecer para você, tá? É excelente, é sensacional. As explicações são maravilhosas, porque ali ele já traz o texto de lei, as súmulas, sabe? Se tem divergência, se não tem. Então, vai de cima para baixo, das mais novas para as mais antigas, né? Conforme o seu tempo de estudo disponível aí diário, a sua organização de estudo e tudo mais. Já vai das mais novas para as mais antigas e você vai lendo todos os informativos. Só cuidado, porque não são todas as matérias que tem no informativo que caem no seu, que estão no seu edital. Por exemplo, o tributário, né? Vai ter informativo lá sobre tributário, você não precisa ler, tá? Então, veja as matérias que estão no seu edital e matérias que estão de acordo com a finalidade institucional do Ministério Público, tá? Vou falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, informativo, ok, estude pelo dizer o direito, porque é muito objetivo. E como ele traz o texto de lei e súmula, dá para você aí já aproveitar e fazer uma revisão, caso você tenha uma boa base. Questões. Estude questões pelo que? Concursos. Ó, só para deixar muito claro, eu não estou recebendo nada para falar desses, de citar, por citar aqui, né, esses dois sites que podem ser utilizados como estudos, mas é que eu mesma, durante o meu estudo, utilizava eles para me atualizar, exercitar e etc, tá? Eu mesma utilizava durante o meu estudo, durante a minha preparação. Que concursos para questões, né? Excelente. Os assuntos que eu vou trazer, o que você pode fazer é, os assuntos que eu vou falar em seguida, pegue cada um deles e jogue lá nas questões, né? Seleciona lá a banca VUNESP e veja as questões nível superior, também dá para colocar, e veja como as questões costumam ser cobradas pela banca. É uma dica, é uma sugestão, tá? Vamos agora falar dos possíveis assuntos. Mas antes, para você entender esses assuntos que eu vou trazer aqui, eu quero que você tenha em mente o seguinte, que a banca VUNESP, eu não vou cansar de parar, eu não vou cansar de falar isso aqui, que a banca VUNESP, ou seja, adora um texto de lei, tá? E a instituição é o Ministério Público. O que eu quero dizer com isso? Perceba que as matérias que eu vou falar aqui são matérias muito utilizadas na prática. Eu já falei, né, que eu sou analista, fui nomeada em 2014, estou bastante tempo no cargo. Antes de ser analista, eu fui estagiária por 5 anos também no MP, enfim, só MP. Mentira, eu tive um ano de estágio em escritório de advocacia, tá? Outro dia eu conto essa história. Mas é isso, você tem que pensar na finalidade da instituição, o que a gente utiliza na prática, entendeu? Você vai ver aqui todos os assuntos, todo santo dia aparece processo versando sobre eles. Processo, inquérito, inquérito civil, inquérito policial, inquérito civil, enfim. Todo santo dia, sabe? Então tem matérias que não tem como serem cobradas. É meio que óbvio. Se você pensar na finalidade da instituição, se você pensar, por exemplo, que no processo penal o MP é autor da ação penal, ou seja, denúncia, alegações finais, apelação, prazos, né, dessas questões, é inevitável ser cobrado e é inevitável você saber. E você não pode ir para a prova sem saber desses assuntos, tá? Sem saber da instituição em si. Então, é um tipo de prova que você tem que pensar um pouquinho
na finalidade da instituição e no dia a dia. Ah, Gabriela, mas eu não sei como é o dia a dia na instituição. Então, mas a própria lei traz, né? Igual eu falei, processo penal, o Ministério Público é autor da ação penal. Processo civil, a maioria das ações, o MP atua como fiscal da ordem jurídica, entendeu? Então, pela lei ali, pelo seu estudo, já dá para você perceber um pouquinho como funciona, qual o papel na sociedade da instituição, tá bom? Vamos lá. Prepare a caneta para anotar aqui. Vou ver se eu consigo deixar escrito aqui na tela para facilitar para vocês, mas não garanto. De qualquer forma, vamos lá. Não dá para você ir para essa prova sem ter, ao menos, lido, para chegar lá e saber o que você tá lendo, tá? As leis orgânicas. Estão no seu edital na parte de constitucional, que são as leis orgânicas do Ministério Público. São elas a Lei 8625, de 93, 734, de 93, tá? Porque elas vão trazer a organização da instituição, as finalidades institucionais e como funciona. E não tem cabimento você querer participar fazer parte de uma instituição sem saber ao menos como ela é dividida, cá entre nós, né? Então, tem que sabê-las. Outra coisa, difuso. Ministério Público está lá como um dos legitimados da ação civil pública, tá? Então, tem que saber a Lei 7347 de 85, tem que saber na ponta da língua. Para complementar o seu estudo sobre essa lei, nós temos a resolução que eu esqueci de anotar aqui, o número, mas eu vou deixar aqui escrito para vocês, tá? É a resolução que trata sobre inquérito civil, notícia de fato. Não tem como você ir para essa prova sem estudá-la. É muito importante os prazos, o que serve cada coisa e etc, tá? Tá na parte de difusos. Essa resolução, ela complementa a 7347 de 85. Para você ter ideia do que eu estou falando, antes de querer estudar informativo, jurisprudência, saber a base, de nada adianta você querer ficar lendo os informativos do STF, STJ, sobre ação coletiva, por exemplo, se você não sabe a lei 7347. É mais provável a sua banca cobrar o texto de lei, os legitimados da lei, os legitimados para se propor uma ação civil pública, do que o que foi decidido ontem pelo STF. É nesse nível. Deu para você pegar isso? Por favor, entra na sua cabeça, calma o seu coração, tá? Então, é mais fácil a banca cobrar o texto de lei do que a tese. Se você tem tempo para saber os dois, show de bola. Se não, você vai para a lei seca, tá? Mesma coisa, o CDC. O CDC, Código de Defesa do Consumidor, também traz as disposições sobre as ações coletivas. Não tem como você ir para a prova sem saber delas. Eu vou até te dar um exemplo que aconteceu comigo. Na primeira prova que eu prestei e passei, né? Essa que eu tô no cargo de 2014, que eu não lembro agora. Acho que a prova foi 2013 ou 2012. Eu não lembro agora. Mas eu só sei que eu fui nomeada em 2014. Uma das dissertações, você sabe que uma dissertação é processo civil e difusos, a outra é penal, processo penal, né? Na dissertação de civil e difusos, o tema foi liquidação de sentença em ação coletiva. Não preciso nem falar que eu entrei em desespero, né? Entrei em desespero, no entanto, eu comecei a escrever tudo que eu sabia, que era pautado no quê? No texto de lei. Porque somente a lei seca vinha na minha cabeça, assim, sabe? E olha que ela é confusa nessa parte, né? Então, não adianta você querer ficar sabendo muitas coisas. Um outro exemplo também foi na segunda prova que eu prestei, caiu o regime de pena. E tinha uma súmula do STJ sobre aquele assunto que eu não lembrava. Eu não lembrava o número da súmula. O que eu fiz? De acordo com o entendimento do STJ. Gente, pronto. O examinador, ele não quer saber número, ele não quer saber o número do RESP, ele não quer saber o número da súmula. Se você souber, show de bola, né? Mas se não souber, de acordo com o entendimento do STJ, de acordo com o entendimento do STF, entendeu? Não precisa sair desesperado, porque é mais fácil você colocar o texto de lei, que isso você utiliza em qualquer lugar, entendeu? Você consegue desenrolar ali, principalmente se você estiver numa
prova dissertativa, tá? Continuando os assuntos. Improbidade administrativa, tem que saber. Licitação, tem que saber. Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Pode ler inteira, que é de boa. Pelo menos eu gostava. E gosto ainda. CDC, Código de Defesa do Consumidor, também é uma lei que dá para você ler tranquilinho. Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, Lei de Organização Criminosa, Estatuto da Cidade. Tá anotando? Agora, processo civil. Mais ou menos. Artigo 178, que fala do MP. Aproveita e olha o 186 também, que é da Defensoria. As instituições gostam de cobrar questões entre si, sabe? IRDR e assunção de incompetência sempre caem. Mandado de segurança, também é legal. Cumprimento de sentença, principalmente qual? A de alimentos. Por quê? O MP é fiscal da ordem jurídica, tem menor de idade, então o MP sempre está falando, e pode acreditar em mim, como uma pessoa que trabalha numa promotoria especializada de família e sucessões. Todo santo dia, no mínimo, 7 cumprimentos de sentença de alimentos vem. Então, saber aquela diferença, rito da prisão, rito da penhora, a penhora de bens, penhora salário, não penhora, como funciona. Artigo 528, artigo 529. A gente também tem o 834, salvo engano, que fala da exceção da impenhorabilidade do salário, tá? São questões porque estão no dia a dia. Civil, família e sucessões. Não tem como, né? É a principal área de atuação do Ministério Público, família e sucessões, como fiscal da ordem jurídica, tá? A gente fala bastante nessas ações. Inventário sempre cai, partilha na questão de inventário, guarda, visita, alimentos, não cai tanto, mas é importante saber, né? Divórcio, cai bastante. Tá, essas são as matérias de direito. E aí me perguntaram, me pediram dicas com relação a português, atualidades e informática. Aqui, como não é minha área de atuação, eu acho um pouco prepotente da minha parte falar muita coisa. Porém, o pouco conhecimento e experiência que eu tenho nessa área, primeiro, vamos a alguns pontos. Primeiro, língua portuguesa cai em todos os concursos. Então, se você é concurseiro, você tem que saber, independente de prova, né? Até porque português é para vida, gente. E até porque você tem que saber escrever, tá? Porque o que a gente mais vai fazer na prática, quando você for nomeado, é escrever. Acredite em mim. Tá, português tem que saber de qualquer forma. São 8 questões. E outra, a maioria das questões deve ser de interpretação de texto. Isso você usa na prática todo dia, tá? Interpretação de texto, interpretação. Atualidades, são 2 questões. Informática são 2 questões. Você vai jurar para mim que se você não tem muito tempo de estudo, você vai perder tempo estudando por causa de 4 questões? Ai, Gabriela, mas eu tenho um amigo que ficou por uma questão. Gente, acontece, mas o que eu tô falando aqui é que não é o grosso da prova. A gente só precisa acertar 60 pontos ou mais, só, né? 60 pontos ou mais. Não é assim tão importante se você fizer a outra parte bem feita, entende? Até porque na segunda fase não vai cair isso, sabe? De qualquer forma, pega essas dicas. Atualidades. O que está acontecendo aí no mundo? As guerras lá da Rússia e Ucrânia, aquela conflito, sei lá como chama, do Oriente Médio que teve também faz pouco tempo. Pega questões assim, sabe, que a mídia está falando. IOF. IOF acho pouco provável porque mistura ali tributário. Porém, na parte de constitucional, não cai tributário. Mas pode ser que tenha, por conta do que aconteceu, né, que foi para o Congresso, foi para o STF e tudo, pode ser perguntado na sua prova de constitucional sobre a relação das instituições, certo? Aquele freios e contrapesos, como acontece, por exemplo, nesse caso, o que o presidente da República foi lá no STF pedir? Nem sei se foi isso, gente, confesso que eu tô por fora, tá? Eu só sei se aumenta ou se baixa, se não vai, é só isso que eu sei, tá? Mas o trâmite, como foi, assim,
não é minha área, não me informei, etc. Mas você entendeu? De pegar as peculiaridades da situação e ver o que a Constituição traz. Ou, vou te dar outro exemplo. Sabe a questão da CPI que teve aquele bafafá lá da Virgínia, que foi depor na CPI das bets e tudo? Por exemplo, em constitucional, pode ser perguntado para você quais os requisitos para se instaurar uma CPI. Você entende? Então, uma coisa que eu fazia bastante na minha época de preparação é pegar essas questões atuais e transformá-las em questões jurídicas, de direito, o que poderia ser perguntado de forma objetiva sobre aquilo, o que estava previsto na lei, no ordenamento jurídico como um todo, sobre aquilo. Um exemplo é essa CPI. Qual o quórum para instalação, como que faz e tal, quais são os requisitos, o que pode, o que não pode, tá? É bem importante. Aí eu até gravei um Reels no Instagram falando disso, que também tem o decreto lá que fala das contravenções penais, que traz a questão do jogo do bicho, o jogo de azar, né? Coisa que a gente não viu ninguém falando quando ficou esse burburinho da Bets. Então, você entendeu? Traz para o ordenamento jurídico as questões de atualidades que muito pouco provável, muito pouco não, né? Que não tem muita chance de cair na sua prova. Mas em questão de atualidade, tem aí essa relação que pode ser, né? São assuntos que estão bastante na mídia. Informática, não sei. Juro, não sei. Mas talvez o que eu faria, se eu não estivesse fazendo cursinho, é selecionar lá as questões das últimas provas, né? Para ver o assunto, os assuntos de informática que são mais cobrados. Se tiver algum parâmetro, eu estudo. Se tiver algum assunto que se sobressaia, eu estudo ele. Sabe, coisa assim? São só 2 questões, gente. Entendeu? De qualquer forma, é isso. Mas eu não poderia deixar aqui de frisar para você, se você chegou até agora, que foque o seu estudo em lei seca e súmula. Ah, Gabriela, mas é chato ler lei seca. Eu já falei isso no outro vídeo, inclusive. Eu sei que é chato, tá? Só que é necessário. E aí você pode misturar a lei seca com o seu estudo base, que é leia a lei seca antes, estude ou estude e leia a lei seca depois. Súmula. Se você tem um material bacana, no próprio material já vão estar as súmulas importantes sobre determinado assunto, né? Porque assim, estudar súmula pura, não sei, não vejo sentido. Porque a súmula, ela precisa de um contexto, né? Assim como as teses do STF e STJ precisam de um contexto. Elas não simplesmente saem, né? Se você olhar lá no Dizer Direito, tem o fundamento, tem da onde foi tirada aquela tese, sabe? E é bom que a gente até faz uma revisão aí da lei seca. Então, por favor, foque o seu estudo na lei seca e em súmulas. Por quê? Muito provavelmente é isso que será cobrado. Veja bem, eu não estou falando para você não estudar jurisprudência. Não é isso. Pelo contrário, né? Acabei de dar a dica de como você pode estudar isso. Mas, principalmente se você tiver pouco tempo de estudo, foque o seu estudo em lei seca e súmula. Espero ter ajudado com esse vídeo. Pega as dicas aí, faça um planejamento, que temos o quê? Quase mais ou menos 2 meses até a prova. 14 de setembro, né? A primeira fase. Hoje, estou gravando esse dia no dia 18 de julho. Então aí temos um pouco menos de 2 meses até a prova. E se você tiver alguma dúvida, estou à disposição, tanto no Instagram quanto aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Combinado? Até o próximo vídeo. Tchau, bons estudos, hein?